Nada. Caraca, eu tô morrendo de sono, mano. Aí, Você vê? Matheus, eu acho que você pode começar, hein? Posso? Porque já chegou aí o número de pessoas aí, eu acho que tá tranquilo. E aí, conforme, só pra gente não ultrapassar muito o horário das outras turmas lá, Beleza. então, quer, vamos fazer uma oração para iniciar aqui, pode deixar que eu faço. E aí, logo em seguida, eu já começa aí, tá? Beleza. Vou orar aqui então. Vamos lá. Pai, mais uma vez, meu Deus, nós nos encontramos na tua presença, Senhor. E a cada encontro nós estamos aqui preparados para receber de Ti, Senhor, mas estamos trazendo também algo da nossa parte, Senhor, para que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra para os demais, Senhor, para aqueles que estão necessitados. E, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tem nos capacitado, meu Deus. Hoje, Senhor, eu te peço que Tu trabalhe na vida de cada um que está aqui presente, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que está disponível, Senhor, uns para passar a tua palavra à frente e outros para aprender de ti, meu Pai. Mas eu te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor. E aqueles que não puderam, Senhor, participar, Senhor, que tu possa, Senhor, dar ânimo, Senhor, dar vontade, dar desejo, colocar no coração de cada um, Senhor, a importância que é estar na tua casa, meu Deus. Em nome do teu filho amado Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, muito bom dia novamente. Estou feliz pela presença de todos. Feliz também pela vida de cada um. E aí, Carmigão, tudo tranquilo, Carmigão? Beleza, bom dia. Tô bem também, graças a Deus. E espero que todos tenham uma boa semana, como já falei já com todos. Dando início na lição de hoje, na lição de número 6, cujo título é Discípulo um Santo. Tava conversando com o Carmigão ontem e, tipo, eu falei, cara, é engraçado quando a gente estuda para poder dar aula, a gente aprende muito, entendeu? Tipo, porque a gente tem que estudar de uma maneira que a gente consiga absorver o conhecimento e passar o conhecimento adiante. E quando isso acontece, a gente tem um grande aprofundamento no. Pô, o cachorro vai começar a latir agora. Um grande aprofundamento naquele tema que a gente está estudando. O tema que eu estou estudando, que eu estudei essa semana para poder repassar para vocês, foi um tema que, tipo, que me fez refletir bastante sobre a minha vida espiritual, sobre a minha vida cotidiana. Cara, pensa num cachorro chato, é esse cachorro, entendeu? O cachorro que não pode ver ninguém, ele quer chamar atenção, mas enfim, vou procurar ignorar o máximo possível, depois ele para. E como eu falei, o título do tema da lição de hoje é Discípulo um Santo. Foi um tema que tipo me fez eu refletir profundamente, que me fez talvez eu, tipo toda essa vida na vida cristã que eu tenho, desde tipo eu tenho com 24 anos, desde minha caminhada a partir dos 11, 12 anos comecei a ter a vida cristã. Tive altos e baixos como muito cristão, mas eu, tipo, eu acho que eu nunca tive um aprofundamento que trouxesse uma reflexão tão grande de uma palavra como estou tendo agora. Como eu tive essa semana, como eu tive nesse tema. Porque, como eu falei antes, eu nunca tinha estudado a Bíblia de maneira que eu pudesse passar esse conhecimento para outras pessoas. E quando a gente, como eu falei, como a gente estuda para poder passar um conhecimento, a gente acaba tendo um aprofundamento naquele tema muito maior do que se fosse só menos para estudar. Enfim, sem mais delongas, mais uma vez o título da lição Discípulo um Santo e o versículo tema para que a gente possa dar início nesse, nessa lição se encontra em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 3 ou 16. Eu não segui a risca o que está na lição, porque eu achei muito, às vezes, um pouco vago a lição, entendeu? Então procurei, tipo assim, meios alternativos para que eu pudesse passar um conteúdo melhor para vocês, entendeu? Até porque também, tipo, porque assim, esse tema é um tipo de assunto que você tem diversos tipos, diversas alternativas que você pode passar esse tema, que tipo é um tema muito amplo. Ah, tá, fala disso, beleza, Dilson? Bom dia. E aí, tipo, eu procurei da maneira
mais exígua possível, poder passar isso de uma maneira que seja mais objetivo para vocês. Tá? Então, o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 16, que é o versículo tema, diz assim: portanto, prepare sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aqueles que o chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Então, essa lição nos convida, nos mostra como Deus nos convida para que nós sejamos santos. E o objetivo da nossa lição é saber, sentir e agir. Ah, Matheus, mas saber, sentir e agir o quê? Fala aí, Eliane. Bom dia. Tamo junto. Fica à vontade. Ah, mas saber, sentir e agir o quê? Então, o objetivo da nossa lição é que, no final da lição, a gente possa saber a necessidade que a gente tem de ser santo, sentir que nós precisamos impactar vidas, entendeu? Porque nossa missão aqui na Terra é ganhar almas para Cristo. E tipo, ganhar almas para Cristo através do nosso comportamento, através da nossa santidade, que a gente vai ver muito o que é ser santo, o que é buscar santidade, e agir. Agir o quê? Buscar ter uma vida de diferença, de separação das coisas de Deus com as coisas do mundo. Ou seja no lar, seja no trabalho, na faculdade, na escola, seja qualquer outra uma roda social na qual você esteja inserido. Mas afinal, Matheus, o que é ser santo? O que é ser santo? E aí, eu separei eu separei 3 tópicos falando sobre o que é ser santo. O primeiro é o que é ser santo. O segundo é como é ser santo. E o terceiro, como é que é andar em santidade. E o primeiro tópico, para que nós possamos dar de fato início na nossa aula, eu separei, tipo, é o que é ser santo e 4 subtópicos. Mas antes de chegar nesses 4 subtópicos, eu queria, tipo, eu sou uma pessoa que gosta de haver uma. Como é que se fala o nome, cara? Dizer que as pessoas também participem também das aulas também. Antes de responder isso diante dos meus 4 subtópicos, o que eu gostaria de perguntar para cada um, o que vocês acham, o que é ser santo? E aí vou seguir na ordem aqui, pedir para cada um me responder. Não precisa, tipo, fala o que você acha, entendeu? Fala que você tem desde a sua vida, da experiência que você tem, o que você acha, o que é ser santo? Eu gostaria de começar aqui com o primeiro da lista, o Lucas. E aí, Lucas, para você, o que é ser santo? Nossa, é o Oi? quê? Para você, o que é ser santo? Rapaz, essa pergunta é difícil, hein, cara? Que é isso, cara? É. Pô, ser santo, cara, é aquilo que eu acho que é impossível de chegar. O único que conseguiu chegar mesmo foi Cristo. Ótimo, ótimo. Lá na frente a gente vai ver isso. Ótimo, ótima observação. Continua. Teve uns outros aí também que conseguiram, no caso de, acho que se não me engano, acho que Enoque também chegou a ser santo. E Elias, que chegou a ser levado aos céus, cara. Entendeu? Aí, pô, pra gente ser santo é um negócio muito difícil mesmo. Ainda mais hoje em dia é um pouquinho complicado, entendeu? Nós temos que estar sempre firmes, muito bem firmes mesmo na palavra de Deus, no caminho do Senhor, entendeu? E o que é ser santo para mim é ser algo que é impossível de ser, mas que não é tão impossível que possa ser possível. Exatamente, Lucas. Você na verdade, da forma como você, a sua resposta, você já antecipou já algumas coisas que eu tenho durante a aula para poder falar, mas ótimo, ótima observação, realmente não é fácil, realmente é algo praticamente impossível, mas mais à frente a gente vai ver que não é tão impossível assim, mas assim, é uma ótima resposta, assim, foi como eu falei, você já praticamente antecipou já algumas coisas que eu tenho para falar na aula. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso só. Valeu. Então,
Próximo que também está aqui é o Carlos Miguel. Vem, Carlos Miguel, para você, o que é ser santo? Desde a sua vida, a experiência que você tem desde a sua infância até o dia de hoje, toda a experiência que você teve, que para você, o que você acha que é ser santo? Cara, é uma situação muito difícil de alcançar realmente a santidade. Mas, assim, o que nós temos que basear é a vida que Cristo teve quando veio à Terra, entendeu? Que ele sofreu todas as tentações que nós sofremos hoje em dia e conseguiu passar por isso. Não é porque era o Cristo, mas, assim, ele veio para mostrar pra gente que é possível, entendeu? Uhum. Ótimo, ótimo, perfeita também perfeita análise também que você fez também, entendeu? E o nosso maior prisma para que a gente pudesse, nosso maior exemplo de santidade é o próprio Cristo, entendeu? Porque Cristo ele veio na Terra, andou como um homem como eu e você, se fez carne como eu e você, mas ele foi santo, entendeu? Foi o único homem que não cometeu um pecado. Muito pelo contrário, ele levou sobre si os nossos pecados. Ótimo também. Ah, Davi, para Oi. você, o que é ser santo? Pra mim ser santo é andar lado a lado com Deus, sempre buscando Ele, sabe? Fugindo das tentações. Já explicaram aí, eu tô pegando o que eu acho, assim, sem ser o que Uhum, falaram. uhum. Ótimo, ótimo. Exatamente, exatamente. Né? É, como já foi falado aqui, de grande exemplo de santidade, pô, como é, que besteira. Os grandes exemplos de santidade aqui é o próprio Cristo, entendeu? E para que a gente seja santo, a gente precisa imitar os passos dele. Mas a gente vai ver mais à frente como é a vida ser santa mesmo. Mas as respostas vocês estão bastante completas, e como eu falei, algumas de vocês já anteciparam algumas coisas que eu tenho para falar ainda, tá? Mas ótima ter resposta. Ludmila, para você, o que é ser santo? Olha, eu tava pensando aqui, eu também não tenho uma resposta concreta, não. As duas palavras que me vieram à cabeça é ser digno e, puxando um gancho da aula que eu dei na semana passada, ser servo, né? Sim, Então, eu acho que esses dois atributos fazem com que a gente seja santo. sim, exatamente, exatamente. Inclusive, a aula foi também uma aula muito boa, que me fez eu, refletir bastante durante a semana sobre ser servo. A aula foi muito boa. Eu espero também poder passar o conteúdo para vocês da mesma forma como você e o Carlos Miguel passaram, entendeu? Ótimo também. E para o último aqui também está aqui, tirando os líderes, né? Eu vou deixar esse só para os jovens. Miriam, para você, o que é ser santo? Caramba, então, santo. Ser como Jesus, né? Como Elias, também. Ótimo. Pode ir. Eu não tô Não, não. já falaram praticamente tudo já, né? Tá É certo. verdade. Uhum. Os jovens hoje estão muito afiados. Deixa eu ver aqui. Matheus, Oi? só um minutinho, posso Claro, fica à vontade. participar um pouquinho? Até para o nosso entendimento, desde que você começou a falar, e aí a gente pega um pouquinho de cada um pouquinho do que cada um falou, eu consigo entender aqui, pelo que nós temos visto até esse momento, que o santo, se referindo ao povo agora, se referindo ao que nós estamos aprendendo aqui agora, eu consigo entender que o santo é o que todos falaram agora, que nós não conseguimos atingir isso, mas quando nós tentamos, quando nós nos separamos, que é o santo que quer dizer, né? O santo é separado, é aquela pessoa que tenta não agir como os demais, é aquela pessoa que no seu dia a dia ele faz o possível para se mostrar algo diferente, né? É o que você falou, não importa onde você esteja, na faculdade, no trabalho, no meio da rua, então alguém vai olhar para você e vai falar assim, opa, essa pessoa aqui é diferente. Então ali é vista a tua santidade, né? Então nós temos todos esses atributos que foram falados até agora, mas a separação é importante, né? O que a gente tem como Eu vou falar sobre isso, exatamente. o que a gente está fazendo hoje, agora, aqui nesse momento, nos torna
também dois, porque nós estamos separados aqui, nós separamos um momento da nossa vida para isso, para tentar levar a palavra de Deus a quem está precisando. Então, né, é um ponto aí, é só para a gente poder continuar, mas eu achei importante assim, falar sobre isso, porque é o que nos torna um pouco mais separados. É isso aí que a gente está fazendo, é isso que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Mostrar com a nossa vida. Exatamente, a gente vai falar sobre isso ainda, que santidade, viver em santidade é justamente também separar as coisas de Deus com as coisas do mundo. A gente viver para Deus e de fato morrer para o mundo. E a gente andar diferente. Mas agora mostrando para. Agora, vocês responderam muita coisa, responderam já coisas que eu já teria para falar ainda. Mas agora eu separei 4 coisas aqui para poder. Óbvio que tinha muitas outras coisas para poder mostrar o que é ser santo, mas eu procurei ser o mais objetivo, o mais sucinto possível, para que a gente pudesse ter uma total clareza do que é ser santo. Eu separei 4 coisas, 4 linhas, linha A, B, C e D. A linha A, ser santo é o desejo de todo cristão. A gente está na vida do cristianismo, a gente está nessa caminhada cristã com o nosso propósito. Acho que um dos nossos propósitos obviamente, é ser salvo, entendeu? Que todos querem ser salvos, mas a palavra de Deus também fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor será salvo. Então nós precisamos, já se tratando de santidade, nós precisamos buscar santidade. Mas tem irmão, você fala o que é santo, 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 mas o que é ser santidade? Calma, a gente vai chegar lá. E na Bíblia também, Deus ele nos chama para ser santo de maneira que assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é santo, nós também precisamos ser santo. Matheus, você ainda não falou o que é ser santo. Vou falar. É porque só para poder mostrar como esse chamado para ser santo é algo também muito, muito importante na vida cristã. É algo que às vezes deixa um pouco de lado. A gente só olha para outras coisas, precisa se parecer com Cristo, precisa isso. Mas e ser santo? Segundo a revista Almeida e Corrigida, existem 365 menções da palavra santo, fora os sinônimos da palavra santo, que é pureza, humildade, amabilidade, que são sinônimos que refletem a característica de ser santo. E então, se são 365 menções de santo na Bíblia, segundo a revista Almeida e Corrigida, então isso que nos dá uma palavra por dia durante o ano. Então, durante o ano, a gente tem aí, todos os dias uma palavra santo para a gente, para a gente nos exortar e saber que a importância de ser santo. E como eu falei, ser santo é o desejo de todo cristão. É através da santidade que nós podemos impactar vidas, entendeu? Porque como o Vanito falou agora aí, através do nosso comportamento que nós possamos ganhar almas para Cristo, através do nosso comportamento que nós possamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nessa diferença atrai aquelas pessoas para poder seguir os nossos preceitos, para que nós possamos mostrar para as pessoas o Cristo, entendeu? Que nós possamos mostrar para as pessoas o reflexo da glória de Cristo diante do nosso comportamento, diante da nossa atitude, diante do nosso falar e diante da nossa postura em relação às coisas. Então, ser santo é o desejo de todo cristão. Todo mundo que está na caminhada de Cristo, na caminhada cristã, tem que ter o desejo de ser cristão. E ainda na linha A, eu gostaria de perguntar, mas não precisa responder. Só para mera reflexão. É possível a gente ficar sem pecar? É possível a gente ficar sem pecar? Mas que a gente alcança o maior grau de santidade. É possível ficar sem pecar? Resposta, infelizmente, não. Por quê? Porque nós, infelizmente, somos aqui, Isso aqui, somos feitos de carne. Somos feitos de carne. E essa carne, somos tendenciosos às coisas do mundo, aos prazeres do mundo. Infelizmente, somos feitos isso. Mas isso aqui, isso aqui, por mais que às vezes aparentemente seja bonito assim como eu, entendeu? Brincadeira. Mais que às vezes sejam pessoas bonitas, pessoas como como modelos e tudo mais,
Isso aqui é só aparência, isso daqui vai ficar para aqui. A palavra de Deus fala que tudo que a gente que ama, eu vou falar no livro de Tessalonicenses, que a gente ama o mundo, a gente não deve amar o mundo porque nem as coisas que nele há, porque tudo isso aqui é passageiro, mas devemos amar a Deus e as coisas de Deus que são coisas que duram para sempre. Entendeu? Então, infelizmente, por nós sermos carnais, nós somos tendenciosos a gostar das coisas de prazeres desse mundo. Infelizmente, isso. Então assim, nós não podemos ficar, não conseguimos ficar sem pecar. Mas uma vida de arrependimento nos moda a transformação, e o caráter de Cristo. Mas para que nós houvemos a transformação, precisamos haver o Espírito Santo entre a gente, porque Ele é o nosso Consolador, é Ele que nos mostra, nos convence do pecado. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro com a gente, nós não saberemos discernir entre o pecado e o não. Nós não conseguiremos nos arrepender do pecado, porque para a gente vai estar assim a mesma coisa, entendeu? Pequei, e aí? Não vai ter quem me convença do pecado, não vai ter quem me mostra, não vai ter quem me mostra o que é certo, são as coisas de Deus. Então a gente vai continuar no deixa a vida me levar. E aí, então, para fechar esse subtópico, ser santo é o desejo de todo cristão. Na linha B, ser santo existe sim as manifestações carismáticas. Pô, Matheus, carismática? Ah, então você quer dizer que eu não posso ser carismático, tem que ser aquele cristão ferrão, de coque, de saião, entendeu? De vestidão, não posso usar calça, que isso, que não sei o que. Não, calma, não é assim. Quando eu falo sobre as manifestações carismáticas, eu quero dizer o nosso comportamento que a gente mostra para as pessoas. Por exemplo, eu falei línguas, eu dei mortal para trás, eu dei sambalelê, eu gerei no manto, entendeu? Tudo isso são coisas que, como diz aquele velho deitado, as aparências enganam. Óbvio que eu não estou julgando, não é porque você faz isso, deixa de fazer, que você está sendo falso, que você está... Não, porque, infelizmente, algumas pessoas usam isso como para poder mostrar aquilo que elas realmente não são. Entendeu? São justamente coisa ao contrário que Cristo nos chama. Cristo nos chama para poder uma vida de intimidade com Ele, que nós possamos mostrar para Ele que somente Ele que vem em secreto vê a nossa verdadeira santidade, vê que nós verdadeiros somos diferentes dos outros. Óbvio que a gente tem que mostrar essa diferença para os outros, mas também não precisamos fazer um show de exibicionismo. E eu dou dois exemplos em relação a isso. Fariseus. Fariseus, na época de Cristo, são os caras que são os manda-chuva, né? Teologicamente falando. São os caras que como vocês sabem, os caras que conheciam de qual é salteado a lei judaica, a lei de Moisés. Mas só que, por mais que muitas das vezes eles estavam certos na doutrina deles, mas eles colocavam uma carga muito grande nas outras pessoas, nos judeus, que nem mesmo eles conseguiam carregar, entendeu? Eles colocavam um jugo muito grande em cima das pessoas que eles não conseguiam carregar. É um grande show de exibicionismo. É por isso que Jesus Cristo os refutava muito. A gente pode ver várias vezes na passagem de Jesus Cristo nos 4 evangelhos que Cristo ele sempre dava aquela resposta dura em cima deles, ponto, a gente, caraca, mano, qual é só? Cara, Cristo mandou essa para eles, tal, não sei o que, pô, Jesus Cristo será que Jesus Cristo era, às vezes ficava se indagando, será que Jesus Cristo era uma pessoa, arrogante? Não, no livro de Salmos fala que a gente, não sei se é Salmos, eu me esqueci, mas que é Salmos, fala que a gente tem que tratar as pessoas com desprezo, aqueles que merecem desprezo. Então Jesus Cristo levava isso muito à risca em relação aos fariseus. Então por isso que a gente não pode confundir santidade com aparência de santidade, porque o que os fariseus viviam é justamente uma aparência de santidade. Eles diziam ser santos, mas o que eles mais faziam era um show de exibicionismo, mostrar um conhecimento que eles tinham, porém de uma maneira às vezes não equivocada, uma maneira tendenciosa para eles mesmos, entendeu? Para eles botar nas pessoas um jugo que, como eu falei, eles mesmos não eram capazes de carregar. E um outro grande exemplo que eu dou em relação às manifestações carismáticas é a cidade de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente consegue ver que
que estudando mais de uma maneira mais histórica, uma maneira mais histórica, é que Corinto era uma cidade grega que tinha cerca de 400 mil habitantes na época. E nessa cidade havia pessoas de diferentes tipos de etnia, de raça, de cultura. Tinha judeus, tinha italianos, tinha comerciante, sim, enfim, tinha diferentes tipos de pessoas nessa cidade. E na igreja de Corinto, não, assim, e por ter muitas pessoas de diferentes tipos, era uma cultura, às vezes, pouco não, muito pagã, entendeu? Na igreja de Corinto havia muitas divisões. Mas que divisões são essas, Mateus? São divisões tipo, é porque eu sou seguidor de Paulo, eu sou seguidor de Cristo, eu sou seguidor de Pedro, sou seguidor de Apolo. Havia, tipo, mais ou menos 4 divisões que posteriormente se tornaram facções. E o Paulo falava justamente isso nas cartas dele, falava, acaso foi eu que morri por vocês? Acaso foi Pedro que sacrificou por vocês? Não, foi Cristo. Nós somos um em Cristo. Nós não devemos haver essa divisão entre a gente, essas divisões entre a gente, porque nós somos um, nós adoramos um, nós devemos seguir apenas um, que é o próprio Cristo que morreu que morreu pra gente. E por que você teve o exemplo da igreja de Corinto? Por quê? Porque Corinto, por ser uma das igrejas daquela época que tinha grandes dons espirituais, profetizavam, falavam línguas, assim, todos os dons que a gente considera espiritual, que a gente considera positivo perante o evangelho, apesar de tudo isso, era uma igreja mais carnal daquela época. Era a igreja mais depravada. Não tipo, a igreja em si, mas os costumes. Para você ver, ter noção, você estudar o livro de Coríntios, havia práticas incestuosas de pai ficando com filho, de filho do pai ficando com a mulher do pai. Então, coisas horríveis. Então, assim, adianta a gente ter esses dons espirituais, a gente falar a língua, a gente dar um mortal para trás, a gente rodar em pirueta, vir com coque no cabelo, com saião, se tudo isso não passa de manifestações carismáticas, não vale a pena. Não vale a pena. Tem 2 grandes exemplos aí bíblicos. Os fariseus, fora que tem muitos outros, mas eu queria ser o mais objetivo possível. Os fariseus e a igreja de Corinto. E na linha C, essa eu gostaria que você prestasse muita atenção. A linha C, que é o quê? Santidade não tem nada a ver com uso e costumes. A palavra de Deus fala que... Eu estava estudando aqui, agora eu esqueci onde que fica cada versículo que eu for mencionando aqui, mas enfim, eu vou falar. Eu só não lembro se foi Pedro, não sei, que eu vi. A palavra de Deus fala aqui que nossos pais nos disciplinam para que nós tenhamos uma vida de retidão, certo? Uma vida de retidão diante de toda a nossa vida. Mas Deus, a disciplina de Deus serve para poder nos moldar para a santidade dele. Olha que interessante. Mas como é ser disciplinado? Como é que você é disciplinado pelo seu pai? Através do relacionamento que você tem com ele. Mesma coisa com Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus, nós somos automaticamente disciplinados por ele. Desde que nós, claro, automaticamente, desde que nós sejamos, desde que nós permitimos que essa disciplina dele aconteça pela gente. Eu estou falando isso porque a diferença da disciplina dos nossos pais para a disciplina de Deus é que nossos pais nos moldam para preparar para as coisas desse mundo, das coisas que tem, das adversidades desse mundo. E por causa disso a gente acaba levando da nossa vida usos e costumes dos nossos pais, da nossa família. Que usos e costumes são esses, Mateus? É pecado isso, é pecado aquilo outro. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Não que os nossos pais estejam errados, obviamente que não, mas a palavra de Deus fala que essas coisas não são suficientes para poder fazer com que a nossa carne deixe de querer as coisas do mundo. E aí, falando exatamente sobre isso, no livro de Colossenses, capítulo 2, sobre aqui, que fala sobre isso aqui, segundo Colossenses, isso aí.
Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Diz assim: vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo, o que dizem? Não mexa ali, não prove isso, não toque naquilo outro. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Olha só que nessa carta aqui de Paulo fala ao livro, no livro de Colossenses. Essas coisas não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Ou seja, as coisas que são passadas para a gente sobre o que é certo e o que é errado, com o tempo for passando, aquilo já não passa a ser mais ter tanta eficácia como antes. Então, o que o Paulo quer dizer é o seguinte: por que essas coisas não passam a ter tanta eficácia com todos? Porque nós somos feitos de carne. Nós somos feitos de carne. Infelizmente, nós somos feitos de carne. Mas isso aqui a gente tem que entender. Mais uma vez, eu quero ressaltar: isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Isso não vai ficar. Isso não vai ficar sim, eu creio que muito em breve nós nos encontraremos na glória do Pai Eterno. Ô, glória! E aí, continuando, pode até parecer sábios. Pode até parecer sábios. Pois exige devoção, abnegação e rigorosa disciplina física. Olha só, para poder encerrar nesse versículo. Mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Ou seja, por mais que nós façamos essas coisas, deixar o certo, o errado, nada disso é capaz de refrear e de abnegar por completo o desejo da nossa carne. Por quê? Porque nós somos carnais. Infelizmente, nós somos carnais, entendeu? Mas uma coisa, nós somos imperfeitos, mas uma coisa que eu vi, que eu aprendi na minha caminhada cristã é que nós somos criados imperfeitos para buscar a perfeição de Deus. Então, para isso que existe a nossa imperfeição, para isso que às vezes que nós somos assim, entendeu? Nós vamos pecar, possamos ficar 1, 2, talvez 3 dias sem pecar, mas jamais ficaremos para sempre sem pecar. O que nós devemos sim, como eu falei na parte A, é que nós devemos viver uma vida. Não é possível a gente ficar sem pecar. É impossível a gente ficar sem pecar. Mas o que pode é a gente viver uma vida de arrependimento para que haja uma transformação nas nossas mentes. E aí, indo agora para a linha D, que são as primeiras 4 coisas que mostram o que é ser santo. Ser santo é viver na luz. Viver na luz foi o que o Vaneto falou, que é justamente essa separação das coisas terrenas com as coisas espirituais. Nós precisamos ter a necessidade, precisamos ter a noção de que nós somos diferentes. Não diferente de melhores que as outras pessoas, obviamente que não, que o próprio Cristo, que o cara que a nossa referência cristã, entendeu? O cara que, enfim, às vezes me foge adjetivos para poder dizer como ele é um homem maravilhoso. Mas se o próprio Cristo, apesar de todas as coisas que ele tem celestiais, um homem puro, um homem, entendeu? Que morreu pela gente de uma forma que não tinha pecado, levou sobre si nossos pecados sobre si. E apesar dele ser o governo sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, ele não veio para que nós para ser servido, ele veio para servir, entendeu? Então nós precisamos viver essa separação da vida cristã. Tipo, não que nós devemos ser melhores que os outros. Não devemos ser melhores que os outros, mas precisamos ser diferentes. Nós precisamos mostrar que Cristo habita em nós. Precisamos mostrar o reflexo da glória de Cristo sobre nossos comportamentos. E deixa eu mostrar aqui. E uma coisa, se a gente não pode viver uma vida de mornidão. Deus, Jesus, ele abomina a mornidão. Para ele, ou você tem que ser frio, ou você tem que ser quente. Não pode estar com o pé na igreja, o outro pé fora, entendeu? Você não pode viver as coisas do mundo e viver as coisas de Deus também.
E até porque também, você vivendo na mornidão, você não vai ser capaz de provar totalmente os prazeres desse mundo, nem as promessas de Deus. E cá entre nós, como nós somos carnais, os prazeres desse mundo são algo muito atrativo, são algo tipo que o nosso paladar, aos nossos olhos, é algo tipo bom, é gostoso, é bom, porque nós somos carnais, infelizmente nós somos inclinados, somos tendenciosos ao pecado, somos tendenciosos a errar, entendeu? A vacilar. Então a gente vivendo ali, ó, no meio termo aqui, a gente não vai viver as promessas de Deus e nem vai provar totalmente os prazeres desse mundo. Que vida é essa? Que vida é essa? Vou ser sincero com vocês, entre ser morno e provar os prazeres do mundo, eu prefiro fazer os prazeres do mundo. Prefiro ficar nos prazeres do mundo, porque, cara, a vida de mornidão, você fica sempre naquele meio termo, entendeu? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá aqui, e você não vai ter compromisso com Deus, e você, sei lá, às vezes você se prontifica para fazer alguma coisa, mas não faz. E eu dou uns exemplos, assim, sobre, tipo, de mornidão, por exemplo, um cristão que compra uma Bíblia, não lê, mas não lê. É, aí, ele ouve a palavra, mas não procura a praticá-la. Entendeu? Tudo são exemplos de, tipo, às vezes de mornidão. São justamente o que Cristo abomina. No livro de Apocalipse, a gente vê a mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Ele fala no capítulo, deixa eu anotar aqui, capítulo 3, versículo 15 a 16, ele falou assim para a igreja de Laodiceia: eu conheço vocês. Vocês não são quente e nem frio. Antes eu desejaria que fosse quente ou frio, porque a mornidão eu abomino. Eu prefiro vomitar vocês. Olha o que Cristo lhe fala para aquela igreja de Laodiceia. Ou seja, ele prefere vomitar aqueles que são mornos. Ou seja, para tu ver como é sério isso. Da gente ou ser quente ou ser frio. Nós precisamos sair dessa mornidão e, óbvio que, tipo, nessa a nossa tendência, nós precisamos ir para o caminho de Cristo e ficar aqui quente. Porque, como o próprio Cristo ele fala, eu prefiro vomitar vocês da minha boca, vocês que são mornos. Eu prefiro vomitar vocês. E, e para encerrar esse tópico, e esse último subtópico, que é da letra D, que fala sobre ser santo e viver na luz, eu gostaria de ler no capítulo 15 de Salmos. Eu gostaria de, e se alguém se habilita a ler para a gente, por favor. Pode, primeiro que achar aí, pode ler, por favor. Capítulo 15 de Salmos, pode ler ele completo. Acho que é do versículo 1 ao 15. Enquanto isso, eu vou ficar aqui. Se alguém pode ler pra gente aí, ou preciso escolher alguém pra ler. Sei que vocês gostam de ler. Salmos 15 todo? Isso, acho que é do 1 ao 5, né? Ué, Salmos 15 não. É isso aí. Desculpa. É 1 ao 5, né? É. Beleza, lê aí, Lucas, pra gente, por favor. Pera aí, só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui, porque o carro do Cloro tá bem aqui. Pera aí. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém, Lucas. Isso a gente vê aí o questionamento de Davi sobre, para Deus, quem poderá habitar na santidade dele, quem poderá ser santo. E aí não fala o que é ser santo, mas lembra que eu falei no começo que na Bíblia a gente vai ver a palavra ser santo, a palavra santo, mas também a gente vai ver sinônimos de o que é ser santo. E esse capítulo fala justamente as coisas que um cristão, que nós podemos ser, para que nós possamos alcançar a santidade, que nós possamos
alcançarmos ser santos. E esses são sinônimos de santidade, entendeu? Então, que a gente também possa meditar sobre isso também, para que a gente, através dos nossos comportamentos, possa alcançar essa santidade. Beleza, fechei aqui o primeiro tópico. Eu vou só dar uma revisada aqui. Tá, a gente viu que o primeiro tópico que a gente começou com a pergunta que eu pedi para cada um responder, o que é ser santo? Cada um deu suas respostas, bastante completo. Alguns, como eu falei, já até anteciparam o que tinha para falar. Mas só para revisar. O que é ser santo? Ser santo é desejo de todo cristão. Ser santo existe sem as manifestações carismáticas. Santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Ser santo é viver na luz. Ótimo. E aí vamos para o tópico 2, que é, visto que a gente sabe agora o que é ser santo, a gente precisa saber como é ser santo, certo? A Bíblia fala que ser santo é ser puro e perfeito. Inclusive, são os atributos de Deus. E aí que eu gostaria de, é uma pergunta difícil, mas eu não vou escolher ninguém para poder fazer essa pergunta, porque eu, na época, quando estava estudando, eu também não sabia responder essa pergunta. Eu, através dos estudos da resposta, procurei chegar na resposta. Que é uma pergunta um tanto contraditória, né? A Bíblia fala que ser santo é ser puro e ser perfeito. Que são atributos de Deus. Se a Bíblia fala que ser santo é ser puro e ser perfeito, como é que pode um homem, nós, pecaminosos, ser santo, visto que nós somos falhos, visto que nós somos imperfeitos? Como é que a gente pode ser santo? A Bíblia fala que ser santo é ser puro e ser perfeito. Então, como é que um homem como eu e você, como todos nós, podemos ser santos, visto que nós somos falhos e imperfeitos? Alguém pode responder essa pergunta? Eu vou deixar no ar. Não, se não souber, não tem problema, porque eu também não sabia. Isso, pode ser para qualquer um. Pode ser para o Daniel, para o Vanilton, a Liliane também está na conversa também. Alguém? Qual é a pergunta? A Bíblia fala que ser santo é ser puro e perfeito, que esses são um dos atributos de Deus. Ser santo é ser puro e perfeito. Então, como é que o homem, ele pode ser santo, visto que nós somos falhos e imperfeitos? Entendi. Eu estava acompanhando aqui no início as pessoas dando a resposta em relação ao que é ser santo, né? É um tema que a gente tem que, na realidade, a gente tem que tomar alguns certos cuidados em relação a isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha adolescência, na minha jornada cristã, e hoje a igreja que a gente tem por igreja hoje é bem diferente, né? Porque a igreja ela vai mudando o modo como ela vai se comportando ao longo dos anos. E a minha época de conceito do que era igreja, né? E as pessoas tinham. Você chegou a citar algumas coisas ali que realmente era bem verdade. Para as pessoas dizerem que era santa, via muito pelo modo como ela se vestia, ou pelo modo muito como ela falava, pelo modo como ela se comportava. Então, você vê uma pessoa vestida, ou o cara com camisa social, no calor de 40 graus, ou a irmã com saia longa, as pessoas colocavam aquelas pessoas, não, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus, cada ali é uma mulher de Deus. Então, era muito que as pessoas entendiam o que é ser santo, né? As pessoas entendiam muito através do modo como a pessoa falava, do modo como a pessoa se vestia. E é uma coisa que a gente tem, na realidade, a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado quando as pessoas vai questionar o modo como você fala, o modo como você veste. Falar, Mateus, você não pode andar assim, Mateus, você não pode falar isso, você não pode se comportar desse jeito. Na realidade, a gente tem que ler a palavra de Deus e a gente tem que procurar entender o que a palavra de Deus ela diz pra gente, né? E não
se colocar numa condição para as pessoas acharem que não, ali é um cara santo, né? Eu vou botar a calça aqui para as pessoas verem que eu sou um cristão. Eu acho que em relação à santidade, né, ser santo, no meu entendimento, nesse tempo que eu passei estou como um cristão e que vivenciei muitas coisas, né? E a gente vai falar assim, o que é ser santo? Você acabou de falar assim, ser santo é ser uma pessoa separada, né? Santo, né? É o que significa a palavra em si, é você ser separado. Mas ser separado do quê? Né? Vamos lá, quais são os padrões que a Bíblia diz? Ser separado do quê? Então, para ser separado tem que ter dois pontos, né? Separado de alguma coisa. Então, mas tem que ser separado do mundo. Então, beleza. Para ser santo, você tem que ser uma pessoa que é separada do mundo. Não fazer o quê? Não fazer aquilo que o mundo faz, né? Então eu não devo fazer aquilo que o mundo faz. Então o que é ser santo, né? O que é ser santo? Eu tenho que viver uma vida completamente de santidade. E vocês acabaram de falar aí que é uma coisa completamente impossível de você alcançar, né? Ser santo é uma coisa, nossa. E eu entendo, acho que completamente diferente. Eu acho que essas coisas você não pode colocar esse padrão que as pessoas colocam para você, porque você vai acabar se frustrando. Conheço muitos jovens que se frustraram, que entraram para a igreja e as pessoas colocaram para ele assim: a partir de hoje você tem que ser uma pessoa santa. Santa. Aí as pessoas colocaram assim: caramba, eu tenho que ser santo. E a pessoa colocava esse padrão na vida delas, que quando elas percebiam que elas não conseguiam chegar nesse padrão, o que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa se frustrava completamente, desistia e fala: cara, infelizmente eu não vou conseguir ser santo. Infelizmente eu não vou conseguir seguir, porque é um padrão muito alto para mim, eu não consigo. E por que não consegue? Você acabou de citar alguns pontos aí que realmente eu concordo. Por que eu não consigo ser santo? Cara, porque eu sou carne, né? Você sabe que o mundo é assim, tem várias coisas. Eu estou na igreja, mas não consegui parar de beber. Eu estou na igreja, mas não consegui parar de fumar, entendeu? Tem alguns pecados ainda que eu não consigo. Então, assim, a igreja não é para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que algumas observações que a gente tem que tomar algum tipo de cuidado quando nós somos cristãos. Não colocar esse julgo sobre as pessoas. Você falou aqui sobre os fariseus, né? E Jesus questionava muitos fariseus. Por que colocavam? Por que Jesus ele batia de frente muitos fariseus? Justamente por esse ponto. Eles colocavam sobre as pessoas um jugo que nem mesmo eles podiam carregar. Exatamente. Então eles diziam: você tem que ser assim. Mas Jesus várias vezes conseguiu pegar eles fazendo completamente ao contrário daquilo que eles pediam para as pessoas fazerem. Então você colocava um jugo nas pessoas que eles mesmos não conseguiam carregar. Então, assim, santidade, né, no meu modo de ver, vai além do que você ser uma pessoa com aparências de santo. Mas ser santo é você praticar justiça, né? Ser santo é você amar. Aí você falou um ponto aqui que, assim, eu concordo e discordo, mas é só uma observação diferente que eu tenho da sua, do que os cristãos, você falou no primeiro ponto ali que os cristãos buscam a santidade, não é isso? Foi um ponto que eu acho que você colocou. Eu acho que, assim, se realmente é isso que os cristãos buscam, no meu modo de pensar, e é só o meu modo de pensar, que, assim, eu acho que... Não, mas eu não quis dizer como se fosse o nosso principal foco. Falando que acho que os cristãos desejam ter esse desejo, são uma das coisas que o cristão gostaria de ser, pelo menos o meu ponto de vista, de que na caminhada cristã são umas coisas que o cristão gostaria de ser. Não que seja o foco principal, não que seja o cerne da questão, entendeu? Sim, talvez deixado isso bem claro, entendeu? Então, justamente isso, entendeu? E eu consegui entender aquilo que você Até falou, porque mas sim, no livro de Hebreus fala que sem santidade ninguém verá a face do Pai, sim, entendeu? mas aí eu te coloco assim, aí eu vou colocar uma questão aqui, né? Sem ser santo você não consegue ver o Pai, mas aí a gente entende das nossas limitações como seres humanos. Então, se uma Sim. santidade é o padrão para a gente conseguir ver a Deus, será que todo mundo vai chegar um dia e conseguir ver a Deus, entendendo das nossas limitações? Eu procuro ir além.
Uhum. Se santidade é esse padrão, eu te pergunto, será que o macumbeiro ele vai para o céu? Será que o macumbeiro vai ser salvo naquele grande dia? Será que um espírita vai ser salvo? Uhum. Será que a nossa religião é a verdadeira, certa? Ou um macumbeiro não vai? Uma pessoa que é espírita não vai? Eu acho que eu entendo nesse tempo de vida que eu venho, que acho que não tem nada a ver em relação à santidade. Tem a ver em relação ao que você faz, as suas práticas, aquilo que você segue. Jesus fala assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Será que ser santo é mais importante do que você praticar a justiça, você praticar o amor? Que a gente vê tantas pessoas que são, o cara se denomina, eu sou macumbeiro, mas o cara, ele vive uma vida melhor do que um cristão, mano. Ele vive uma vida de justiça, ele vive uma vida de Mas, é o praticar que, o amor. mas foi o que eu falei também. Mas foi o que eu falei também. Ser santo também tem as questões, as palavras também, as características, os adjetivos também, que são sinônimos de alcançar essa santidade. Que são o quê? Foi o que você falou. O cara que não é cristão pode ser melhor que alguém que é cristão. Sim, é verdade. Que são as coisas, foi o quê? São a humildade. Aí tem muita gente que na igreja que talvez não é humilde, entendeu? Pureza. Por mais que o cara não esteja na igreja, às vezes não conheça o evangelho, mas ele também não significa dizer que ele não pode ser puro. Ele pode ser puro, ele pode ser uma pessoa que ama os outros, entendeu? Que ama os outros como a si mesmo, entendeu? Fala aí que eu quero falar uma coisa aqui também. Beleza? Entendeu? Então é justamente isso também, Daniel, entendeu? Não, É o que você falou. Mas sem santidade ninguém pode ver a face do Pai. Mas aí o cara também não precisa estar na igreja para poder ser santo, entendeu? Não precisa também, talvez, na igreja ser santo, entendeu? não, eu entendo completamente o seu ponto de vista, entendeu? Eu estou fazendo essas colocações justamente para a gente Não, não sim, para poder aceitar, porque a ampliar, gente sim, ampliar o leque, justamente porque a sim, gente escuta entendi. muita coisa, a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, entendeu? E Sim, colocando sim. padrões que na realidade nem eles mesmos seguem. Então, assim, essa questão de santidade é uma questão que você tem que analisar muito, você tem que ler a palavra de Deus e ver o que a palavra de Meditar, Deus ele sim, claro. diz para você, e não seguir aquilo que muito você escuta pelas pessoas, porque as pessoas acabam colocando um padrão para você e na verdade nem elas seguem, entendeu? Então, assim, questão de santidade por exemplo, eu vou ver o Mateus, ele é um cara santo, ele fala em línguas, ele gira no manto, ele faz muita coisa. Cara, será que realmente isso daí é o padrão de ser santo? Né? Não, Acho é que o que eu. Paulo fala completamente, jovens, o que é ser cheio do poder? Né? O que é você ser cheio do poder? Será que é você girar no manto? Será que é você falar em línguas? Ou será que é o modo como você trata o seu pai e a sua mãe dentro de casa? Se Foi o que eu trata o seu pai com falei. respeito, se trata a sua mãe com respeito. É Marido, justamente. como é que você trata a sua esposa? Será que você é santo? Né? Na verdade, está dizendo assim, como é que você trata a sua esposa dentro de casa? Como é que você trata os seus filhos dentro de casa? Entendeu? Então, o ser santo é você, acho que, tá além disso, é você praticar o amor, é você ser uma pessoa justa, né? Seguir a justiça de Deus, praticar a justiça, demonstrar um amor pelo seu próximo, é amar o seu próximo, entendeu? Então, acho que são Sim. algumas coisas que a gente tem que observar Isso é bastante. ótimo posicionamento. Boa, como eu falei, dá mais um leque de conhecimento sobre o assunto, entendeu? Porque quando eu vi esse tema para mim, eu falei, caraca, ser santo, porra, ser santo, Não, é um tema santidade, muito bom, entendeu? mas é um tema que as pessoas ela tem que observar Entendeu? muito. Então, acho que vai muito daquilo que você acabou de perguntar, né? Quais são, se atributos de Deus é ser santo, não é isso que tu perguntou? Sim. Não, porque se a Bíblia fala que ser santo é ser puro e perfeito, como nós que somos falhos e imperfeitos podemos ser santos, entendeu? Eu Mas, acho que mas, parte muito dessa linha aí, entendeu? mas a Mas resposta é pode muito dar simples. continuidade. Eu vou dar a resposta. Deixa o Carlos falar. Fala aí, Carlos. Cara, assim, na minha opinião, esse tema sobre santidade é um tema polêmico, porque
as pessoas têm muitas definições sobre santidade, entende? Só que, qual é a situação? Nós que somos jovens, nós ainda não temos grande parte das nossas opiniões formadas. Então, assim, a gente acredita muito naquilo que a gente ouve, Sim. entende? E, assim, o que faz com que o jovem não persevere? Por exemplo, eu vou começar num projeto de não pecar por 7 dias. Aí, no meio desse projeto, eu cometo o pecado, entendeu? O que não faz, justamente no tema que eu dei a lição, o que impede desse jovem perseverar? É justamente o que ele ouve, entendeu? Que assim, é o jugo, que se você pecar, você não vai estar perto de Deus, você não é digno, sabe? Santidade, as pessoas relacionam muito sobre ser digno de ser servo de Deus. Então, acho que as pessoas criam esse estereótipo de que, assim, se você pecar, vai acontecer tal coisa com você. Então, por isso que grande parte dos jovens, eles preferem justamente as coisas carnais, sabe? Porque é um fardo muito grande. As pessoas criam e incutem isso na mente dos jovens de que é um fardo muito grande servir a Deus. Só que não é. O fardo é leve, o jugo é suave. Entende? Exatamente. E assim, não é porque você pecou que você está afastado de Deus. É justamente o seu arrependimento que vai te aproximar cada vez mais de Deus. Exatamente, Flamengo. Por isso que é um tema muito polêmico, porque muitas pessoas têm uma opinião formada sobre isso. Aí vem incutir na cabeça de um jovem que não tem uma opinião formada, isso vai criar um bug na cabeça deles, nos sentimentos, nas intenções. Aí isso faz com que ele se afaste. Parabéns, Entende? Miguel. Boa colocação, cara. Muito Parabéns boa mesmo. colocação. Exatamente, Miguel. Então, assim, para mim, a santidade é muito mais relacionado com as suas atitudes, com os seus frutos. Entendeu? Igual uma outra polêmica, é assim, você é batizado com o Espírito Santo, muitas pessoas não respondem não. Por quê? Porque as pessoas sempre têm a opinião de que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Só que é totalmente ao contrário. A partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, nós já somos batizados com o Espírito Santo, porque ele vem e é o consolador, sabe? Ele mostra pra gente qual é o sentimento de servir a Cristo. Agora tem outra questão de que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo já é uma situação diferente, é um passo à frente. Você já foi batizado com o Espírito Santo, você aceitou a Cristo, e agora o que você tem que fazer? A sua vida tem que ser um refletor de que você é cheio do Espírito Santo. São os frutos do Espírito. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Miguel, Então, parabéns, cara. Show de bola. Gostei muito dessa tua colocação. É justamente isso que eu estou falando. O que é ser cheio do Espírito Santo? É justamente isso, né? Ser cheio do Espírito Santo, será que é o modo como eu ajo dentro da igreja? Como as pessoas querem que... Como eu quero que as pessoas me vejam, eu vou rodar no manto e as pessoas vão me colocar ali num padrão de o homem de Deus. Ou será que ser cheio do Espírito Santo é o modo como eu trato minha mãe dentro de casa, é o modo como eu trato os meus pais dentro de casa, é o modo como eu trato minha esposa dentro de casa, é o modo como eu vou agir com meus vizinhos, com meus colegas? Será que eu vou demonstrar o amor de Deus através da minha vida? Será que é isso? O que é ser cheio do Espírito Santo? É eu rodar no manto ou eu através da minha vida, demonstrar os frutos do Espírito Santo? Entendeu? Exatamente isso. Não é porque você você é da igreja evangélica, não é porque você é da igreja católica, você é espírita, isso define questões de salvação, entendeu? Os teus frutos, é aquilo que você faz com a pessoa que está do teu lado, é o teu próximo, entendeu? Justamente, por isso que eu falo, às vezes tem um cara que é cristão, e o cara, pô, sacaneia todo mundo, é um cara pilantra, que na igreja é uma coisa, e chega. E tem um cara que é macumbeiro, que é um cara honesto, que é um cara que, pô, respeita os seus vizinhos, que através da sua vida eles demonstram mais os frutos do Espírito Santo do que o próprio cristão, cara. Por isso que eu falo assim, quem é que vai pro céu? Quem é que vai pro céu? Será que somos nós que estamos na igreja todo dia lendo a Bíblia, praticando, querendo ser santo? É aquele cara que, pô, o cara que tá ali é macumbeiro, mas tem a sua religião, mas é um cara que, pô, pratica o amor, que pratica a bondade, entendeu? Sem querer que as pessoas olhem, mas é um cara honesto, que pratica o amor, que ama o teu próximo, que pratica a justiça, entendeu? Aí
Entendeu? Tem aquela passagem que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque, assim, as pessoas acham que vão à igreja, que são, tipo, se sentem num patamar de superioridade às outras pessoas, de que, assim, agora eu atingi o nível ápice, sabe, de santidade, ninguém vai alcançar o que eu senti. Mas não, cara, existem pessoas que, né, assim, vamos fazer uma analogia, que não estão no teu meio, assim, de religião, que, pô, estão exercendo muito mais coisas que assim, é o estereótipo de uma vida cristã, realmente, verdadeiramente, do que você. Você só tá, tipo, na lábia, sabe? Não é a tua lábia que vai garantir a tua salvação, mas sim as tuas atitudes, teus frutos. Então, assim, minha opinião é essa, gente. Exatamente. Para a gente concluir, aí a palavra que o Mateus falou aqui, ele falou assim, chegando naquele dia, falou assim, mas eu preguei no teu nome, eu ministrei, eu rodei, eu falei em línguas, eu profetizei. Jesus naquele dia vai chegar para ele e vai falar assim, meu amigo, olha só, beleza, pô, ficou muito bonito lá na foto, saiu na foto bonito, mas na prática mesmo você não fez nada daquilo que realmente deveria ter sido feito, entendeu? Então assim, Jesus vai falar, ó, se afasta de mim, porque eu não conheço vocês não. Entendeu? Ô, Matheus, Então, assim, respondendo muito rápido porque você fez a pergunta inicial, e para prestar atenção no que você já vem falando desde o começo, o que é ser santo também? O ser santo não é simplesmente eu me arrepender, não é simplesmente eu parar, eu falo assim, hoje eu quero, igual o Carlos Miguel falou, vou fazer uma campanha para não pecar mais, uma campanha de uma semana para não pecar mais. Isso não vai adiantar de nada se eu não me arrepender. Então, você já falou no começo. Então, eu sou santo a partir do momento que eu sei que eu sou um pecador, isso é diário, de minuto em minuto. Então, ser santo não é simplesmente eu falar assim, vou tentar parar de pecar, mas simplesmente eu saber que aquilo é pecado, eu reconhecer que aqueles meus atos é um ato de pecado, e eu me arrepender e confessar os meus pecados. E só tem uma pessoa que pode me perdoar disso, e aí sim eu passo a ser santo através do que ele me fez, que ele me perdoou, que foi Jesus. Jesus perdoa os nossos pecados a partir do momento que nós reconhecemos como tal. Então, respondendo aí a pergunta inicial, mas mesmo assim você já havia falado sobre isso. Então, tudo que a gente está falando aqui é um link para toda a lição desde o começo, né? Tu vê que você falou isso, eu acho que nos primeiros 5 minutos você já havia falado a respeito disso. Sim, né? Exatamente. E eu gostaria... As respostas vocês estão realmente muito... também ali, eu acho que ela... As respostas estão muito completas, tá? Mas deixa eu escutar agora a minha Ludmilla também, você entra na discussão também. Fala aí, Ludmilla. Aê, finalmente! Tava aqui nervoso. Gente, A pessoa tá muito empolgada, deixa a Ludmilla falar. Vamos lá. Eu só queria, era mais a título para completar tudo, né? Para juntar tudo. Seria como se fosse argamassa para juntar todas as pecinhas. Claro. Eu acho que o que todo mundo foi falando, acho que engloba um todo. Eu acho que a sua pergunta seria, a resposta de todo mundo seria basicamente juntas. A resposta para a sua pergunta. Eu acho que assim, ser santo engloba tudo isso. Não é só ser puro e ser perfeito. E, obviamente, Cristo foi. Mas nós, cristãos, tentamos chegar perto do que Cristo foi. E é aquilo que você falou no início, ao tentar o querer alcançar a perfeição, é o que nos faz, pelo menos, próximos à santidade. Sim. Que nos faz chegar próximo à santidade. O que meu pai falou agora, nós reconhecermos o pecado e reconhecermos o erro, nossa, isso já aos olhos de Deus, eu tenho certeza, não certeza, né, porque também é demais, mas eu acredito que ele se orgulha quando seu filho e logo reconhece, nossa, poxa, eu posso dizer pelos meus pais, quando eu erro, eles falam, poxa, você errou de novo e tá aqui pedindo desculpa, mas o importante é você estar pedindo desculpa. É aquilo, né? Então eu acho que o que cada um foi falando aqui, cada ponto que foi colocado, eu fiquei pensando, gente, estamos entrando num debate, mas é um debate saudável, porque realmente não é uma coisa só que faz a gente ser santo, é um todo, uma gama de coisas, entendeu? E eu acabei percebendo que cada título da nossa, acho que pode ser óbvio para alguns, mas para outros não, o título de cada lição, eu acho que compõe uma parte do cristão para ele chegar a esse caminho, a se enquadrar nesse caminho de ser santo.
Então, acho que conforme formos estudando, a gente vai entender um pouco mais como chegar nesse caminho, como trilhar esse caminho, como perseverar, e também é outra característica para poder nos tornarmos santos e mais santos. E eu acho que é isso, eu acho que era só esse parênteses mesmo que eu queria abrir. Perfeito, perfeito, perfeito. Como eu tinha falado, essa é uma pergunta um tanto contraditória, que quando eu fiz essa pergunta, eu mesmo não sabia responder, entendeu? Mas como foi estudando, eu consegui já pegar algumas pontos que, no caso, eu conseguisse alcançar a resposta. Só que a resposta de vocês foi muito completas. E, tipo assim, a resposta de cada um juntou de uma maneira que respondeu tudo, tudo, tudo. Então, tipo, você tem nem mais o que falar praticamente sobre a, sobre a resposta dessa pergunta, entendeu? Vocês já falaram praticamente tudo. E antes de dar continuidade, alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse tema? Davi, o Lucas, Miriam? Não? Davi também tá mais não. Não? Então, beleza, então. Agora, tipo, biblicamente falando, tipo, todas as coisas que vocês falaram, mas uma coisa ficou evidente. Foi o quê? Cristo. Exatamente isso. É exatamente isso. Cristo. Através dele que nós conseguimos alcançar a santidade. Através dele que nós conseguimos ter noção de o que é ser santo. A palavra de Deus, agora biblicamente falando, a palavra de Deus fala. Apesar tipo, dessa pergunta ser um tanto contraditória, nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Uma palavra de Deus fala que aquele que acredita em Cristo, olha só, aquele que acredita em Cristo, perante a Deus é considerado santo. Olha só que interessante. Então, o cara que não precisa ser cristão, precisa estar na igreja, não precisa rodar no manto. Às vezes, tipo, o próprio Paulo fala que se todas as coisas eu fizer, o Daniel também falou, mas citando agora o que o Paulo fala, se todas as coisas que eu fizer, mas botando para o nosso dia de hoje, falar em línguas, chorar no manto, dar mortal para trás, mas se não tiver amor, não valerá de nada. Não valerá de nada. Então, não precisa a gente ser cristão para poder fazer, para a gente ver ser santo. Tem muitas pessoas aí, como o Carlos Miguel falou, que os filhos das trevas serão mais prudentes que os filhos da luz. É justamente por isso, porque tem muitas pessoas que estão de fora, são melhores do que a gente dentro. Muita gente que às vezes não quer ser cristão, às vezes porque, pô, eu tô aqui assim, eu olho pro cara que é cristão, mas o cara faz isso, aquilo, outro. Para que eu quero ser cristão? Para quê? Eu tô muito melhor aqui, porque aqui eu não tenho ninguém me colocando no julgo, eu não devo satisfação para ninguém, eu vivo da maneira que eu quiser. Então, foi tudo que vocês falaram. A gente tem que viver de uma maneira que nosso comportamento traga, a gente seja um refletor, como o Carlos Miguel falou, um refletor da glória e das coisas de Deus para essas pessoas, entendeu? E mais uma vez falando, ser santo, segundo a Bíblia, que a Bíblia acreditar em Cristo Jesus, é crer que Cristo é o seu Salvador. Se eu não me engano, são um livro de evangelhos, ou um Atos, eu acho, que fala que eu estou dizendo, para você ser santo, a palavra de Deus considera que ser santo é aquele que crê em Deus, que crê em Cristo como seu Salvador, entendeu? Isso já é um grande princípio que mostra o que é ser santo. E eu já praticamente não tem mais o que falar, tudo já foi falado já, mas só para concluir a minha lição, até acho que meu tempo já não me permite mais. Santidade é a separação e o afastamento do mal em todos os aspectos, seja eles da vontade da carne ou dos valores do mundo. E para concluir aqui, e assim, no Antigo Testamento a gente vê lá no os sacerdotes lá para poder entrar no Santo dos Santos, entendeu? Eles tinham umas roupas especiais e na testa, acho que no capacete falava que, capacete acho que um turbante, eu acho, estava escrito que a santidade seja para o Senhor. E, ou seja, desde aquela época Deus já esperava que nós fôssemos santos. E isso acontece até a época de Cristo, entendeu? Exigido até a época de Cristo e até a época dos dias de hoje. Nós vemos santos, como eu falei, do começo de Gênesis Apocalipse, existe a palavra, o convite de Deus para que nós sejamos santos. E Deus, ele fala no livro de Tessalonicenses, ele fala que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E para a gente ver como é importante esse tema.
E agora, para encerrar, no livro de Mateus, capítulo 5 versículo 16, fala, que como eu estava dizendo, que essa exortação sobre santidade nos leva até o dia de hoje e até o nosso futuro. No livro de Mateus, capítulo 5 versículo 16, Jesus fala: Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nesse versículo de dar a menção de que a noção de que nós devemos, através do nosso comportamento, mostrar a glória do Pai Eterno. Não a gente como foi muito falado, a gente não viver de uma maneira de sobre manifestações carismáticas, que é justamente mostrar aquilo que a gente realmente não é, mostrar aquilo para os outros, botar um padrão, um peso nas outras pessoas que nem mesmo nós somos capazes de carregar. Mas viver uma vida pura, uma vida tranquila, uma vida leve, como o Carlos Miguel falou, bem lembrou que o fardo de Cristo é leve, o jugo dele é suave, ou é o contrário, eu sempre confundo esses dois conceitos. E é isso. Eu espero que todos tenham tido uma aula muito boa. Eu procurei me esforçar o máximo possível para poder dar essa aula. Sou muito feliz pela participação de cada um. Eu tenho certeza que eu aprendi muito também com a opinião de cada um, com, com o posicionamento de cada um. Isso é muito, muito importante, a participação na aula. E para finalizar, eu creio que ao final dessa aula a gente tenha, como objetivo da nossa aula era saber, sentir e agir. Eu creio que a partir de agora a gente sabe que a gente precisa ser santo. E a partir dessa aula também a gente tem alcançado também o objetivo de a gente sentir a necessidade de impactar a vida dos outros e agir, que a gente venha buscar, através dos nossos atos, buscar ser diferente, não diferente melhor que os outros, mas diferente no qual as pessoas consigam ver o reflexo da glória de Cristo sobre a gente, em qualquer ambiente social no qual a gente esteja inserido, seja na faculdade, na escola, vejo mesmo na igreja também, e na família, na roda de amigos, todo lugar onde a gente for. E para agora encerrar de vez, como já tinha falado antes, mas citar aqui o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá a glória do Pai. É isso, espero que todos tenham sentido, saído daqui com mais um conhecimento, entendeu? Não só pelo que eu falei, obviamente não, eu não quero ser o cara, né? Não, mas tudo que cada um falou, que cada posicionamento que cada um trouxe, tá? Espero que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso, obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Só para a gente completar aqui, nosso tempo já está avançado realmente, mas isso para mim é muito bom. Nós avançamos aqui um tempo de aula, mas não foi um tempo para nada, né? Nós fizemos um grande avanço, porque como você mesmo falou no início da aula, e eu fico feliz desse seu ponto, porque no início da aula você falou que aprendeu muito se preparando para a aula. Uhum. Esse é um sentimento que eu já venho conversando com o Daniel e com as demais pessoas, porque todos dois têm esse sentimento. Quando se prepara para uma aula, eles aprendem mais. E eu estou vendo que isso não é só meu, mas é uma coisa que acontece realmente. E para mim é um ponto que eu posso contar, porque eu decidi fazer isso para que cada um trouxesse, mas isso não é da minha cabeça, isso aí nós trabalhamos assim com o grupo de homens, o grupo de mulheres também fazem, as mulheres também fazem isso, e tem dado frutos lá também, porque as pessoas se preparam um pouco mais, e aí cada um também traz o seu jeito de pensar para que nós possamos debater aqui. Então, eu fico feliz disso tá trazendo assim um pouco mais de conhecimento para cada um, porque não fica só naquela de eu ficar escutando as pessoas. Eu também vou me preparar para aquilo e eu também vou dar valor. O que é importante, o que é interessante aqui, quando a gente se prepara para uma aula, é que a gente dá valor à aula que a outra pessoa traz também.
a gente para prestar atenção, porque de que adiantou o Mateus se preparar hoje para uma aula espetacular dessa, uma aula formidável dessa, uma aula que nos trouxe conhecimento, se eu não estou aqui para nada, eu simplesmente liguei o computador, eu tiro o som, tiro o áudio e vou jogar aqui. Então, tá entendendo? Então eu passo a dar valor também ao que a pessoa se preparou, porque eu sei que quando a pessoa se prepara e quando a pessoa está levando a sério aquilo, a pessoa tem um trabalho a fazer, a pessoa tem um valor a dar aquilo que ele vai passar para a gente. E, resumindo essa aula que você falou, esse texto de Mateus é perfeito. Mateus 5, no versículo 16, esse texto ele é perfeito, porque ele fala assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E ele continua no versículo 17 dizendo assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim não para abolir, mas para fazer cumpri-las. Então, o passar isso tudo, esse conhecimento, é mostrar que Jesus ele não veio para brigar com ninguém, ele não veio ao mundo para falar assim, ó, esse cara aqui está errado, esse cara está certo, ele não veio para julgar, ele veio simplesmente para mostrar que em alguns aspectos as pessoas estavam agindo fora do que está escrito. Ele não veio para abolir, o que estava escrito e ponto. Mas ele veio sim para mostrar para as pessoas que eles estavam interpretando errado as leis, estavam separando pessoas, estavam colocando pessoas fora dos planos de Deus, estavam simplesmente excluindo pessoas. E como foi bem falado mesmo por todos aqui, tanto pelo Mateus, tanto Daniel, Carlos Miguel, quem somos nós para separar alguém? Quem somos nós para dizer assim, será que aquela pessoa que está naquela outra religião ali, ela vai para o céu? Quem somos nós para julgar? Entendeu? Nós simplesmente conseguimos ver neles alguma coisa diferente. Essa pessoa que faz mais caridade, essa pessoa que faz mais a obra do que nós. Nós que eu estou falando, entre aspas, muitas pessoas que se julgam igual os fariseus. Eles eram conhecedores e, como você bem colocou no começo ali, os fariseus eles agiam quando lhe era oportuno. Aquilo ali me trazia uma vantagem, então vou interpretar a lei. Agora sim, eu sei o que está escrito ali. Do contrário, eles sempre interpretavam ao contrário ali. Eles nunca queriam que as pessoas soubessem realmente o que quer dizer, o que está escrito aqui, é isso? Não, é para esse lado aqui, porque trazia vantagens para eles. Então, é o que foi falado aí por todos, eu fico muito feliz pela aula de hoje, assim como eu tenho visto que as oportunidades têm rendido frutos, eu tenho visto assim um amadurecimento em todos, nos seus dias assim que estão se preparando, mas principalmente na participação de quem não se preparou só para trazer a aula, mas se preparou também para estar inserido no grupo aqui e trazer algo que venha complementar a nossa aula com as suas participações. Então, agradeço muito a todos aí. Daniel, aí se quiser falar alguma coisa, é a hora, fique à vontade. Mas eu agradeço muito a todos aí. Então, gostei da aula, tá? Primeiramente, parabéns, Matheus, por ter se dedicado em estudar a lição e poder trazer esse ensinamento para a gente. Foi muito bom. Gostei muito do tema que foi abordado. Gostei muito do posicionamento, do seu posicionamento, do posicionamento do Vanilton, do Carlos Miguel, que trouxe um posicionamento muito maneiro aqui, a Ludmilla também, e o restante do pessoal que comentou e tudo mais. Isso é muito bom, isso agrega para a aula, traz um enriquecimento muito grande para a aula, entendeu? Então, só tenho a parabenizar vocês. E eu não sei quem é o próximo vai dar aula, mas assim, se dedique também, leia a palavra, entendeu? Estude com vigor, com vontade, entendeu? Leia a Bíblia, entendeu? Acho que esse tema que foi abordado hoje foi um tema que a gente tem que refletir, entendeu? Não há uma melhor fonte de conhecimento, eu não vejo nenhuma outra fonte de conhecimento que além daquilo que Deus ele deixou para a gente, que é a palavra dele, a Bíblia, né? É a nossa melhor fonte,
Então, assim, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, para que a gente não possa ser enganado, entendeu? A gente vive num tempo que é muito difícil, que a gente escuta muita coisa, a tecnologia ela tem avançado bastante, a gente tem escutado muitas coisas, então você procurar ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus e saber aquilo que Cristo ele quer nos passar, entendeu? Isso é muito importante para que a gente não possa ser enganados. Tá bom? Então, eu parabenizo vocês, vejo um amadurecimento muito grande em vocês, entendeu? Através daquilo que vocês colocaram aqui. Graças a Deus por isso. Deus continue abençoando vocês, tá bom? Amém. Deixa eu só concluir aqui. Eu, mais uma vez, também gostaria de agradecer a todos pela participação, todos aqueles que deram suas opiniões, Carlos Miguel, Lucas, Ludmila, Miriam, Davi, desculpa se estou esquecendo mais de alguém, Daniel também, Vanito também, certamente eu aprendi muito com vocês também, muito, 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 por isso que é importante a gente procurar, o máximo, tipo, mais que a gente às vezes não saiba um pouco do tema, mas a gente procurar, sei lá, tentar esmiuçar um pouquinho que nosso conhecimento para poder passar, porque a gente, às vezes a gente acha, mas eu sei pouco, mas é melhor não falar não, porque eu não sei quase nada, mas não fale, porque esse seu pouco que às vezes você não sabe, para mim é muito. Entendeu? Tipo assim, por mais que às vezes tenha estudado um tema, mas tem algo assim, que talvez você considera pouco, para mim é muito. Por isso que é importante cada um procurar se esforçar se participar. Entendeu? Eu aprendo muito com cada um. Sou muito agradecido pela participação de todos. Hoje sai daqui aprendendo mais. Assim como eu aprendi muito também na aula do Carlos Miguel, da Ludmilla. Tipo assim, esforcei o máximo possível para poder ter uma aula tão boa quanto eles deram. Entendeu? Eu esforcei o máximo possível. Eu deveria ter me esforçado mais, porque assim, eu tive uma semana toda para preparar essa aula, mas sou um cara que procrastina muito, meu Deus. Quando eu procrastino muito. Eu tive a semana toda, só fui começar a estudar mesmo, preparar a aula, foi na noite de sexta-feira. E sábado, ontem, passei praticamente o dia todo estudando. E fiquei até as 2 da manhã, de ontem para hoje, finalizando a aula. Ou seja, tipo, eu achava que poderia ter participado algo melhor para vocês, me desculpa, porque preciso uma coisa que preciso vencer a procrastinação. Mas enfim, não quero mais falar mais, tomar mais o tempo de vocês, que já tomei muito. Agradeço muito a oportunidade de estar dando aula. Foi a primeira vez que eu dei aula. Me desculpe se eu falei alguma besteira, se eu falei algo mais ou menos, mas eu quero deixar bem clara a minha sincera gratidão pela vida de cada um, pela participação de todos. Certamente saio daqui aprendendo muito mais do que ontem, tá? Agradeço a Deus pela vida de cada um. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Estou ansioso para a próxima aula aí de quem quer que seja. Nossa próxima professora, nossa próxima tia vai ser a Aninha. Então, semana que vem nós estamos também ansiosos pela aula dela e vamos aguardar aí, né? Mas eu tenho certeza que Deus já está preparando algo de muito bom para a gente. Amém. Então, Matheus, vamos aproveitar aí. Já faz a oração final para a gente. Claro. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Lucas, Ludmila, Carlos Miguel. Agora é a hora essa. Fale agora o cara para sempre. Não? Posso então. Parabéns pela aula aí, foi uma boa aula aí. Só isso só. Valeu, Lucas, tamo junto. Obrigado pela participação aí, Lucas. Tá, então, se ninguém tem mais o que dizer, vamos orar então. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, primeiramente eu gostaria de te agradecer, Deus, pela essa manhã, Pai, por essa aula, Deus, por essa participação, Deus, por essa conversa que nós tivemos. Senhor, que a partir daqui, se nós possamos sair, Deus, de uma maneira com conhecimento a mais, conhecimento agregado a mais, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, Senhor. Que não seja somente, Senhor, na teoria, que nós possamos nos esforçar. Sabemos que a conduta, a caminhada cristã é difícil, mas que nós possamos nos esforçar, como já foi falado por todos aqui, a praticar isso, como foi falado por todos, de que mais que a gente saiba que nós somos pecadores, mais que mais que nós saibamos que nós somos falhos, nós possamos ter a noção, entendeu? E possamos entender isso e buscar o arrependimento diário, como já foi falado por todos aqui, Senhor. Muito obrigado pela aula de hoje, Senhor. Abençoa a vida de cada um nessa manhã. Dê um domingo abençoado, Senhor. Uma semana abençoada para a vida de cada um, Pai.
Tudo isso, Deus, que eu te peço, Pai, desde já te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação de todos. Que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. É isso. Eu amo vocês, que Deus abençoe. Valeu, gente. Um Muito grande abraço obrigado. para vocês.